Como você consegue identificar locais utilizando o tarô? Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube, aqui do Bruxo Nordeste. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como você consegue interpretar utilizando as cartas do tarô para adivinhar lugares, né? Saber sobre questão de lugares. Bom, se caso esse vídeo te interessa e esse é um vídeo que você estiver gostando, deixe a sua curtida e também se inscreva no meu canal para que você receba outros vídeos, né? Eu tô tentando fazer um vídeo por semana aqui, trazendo conteúdo interessante para vocês, né? E também eu faço outros conteúdos para outras plataformas de vídeos curtos também. Mas aqui no YouTube eu faço conteúdos mais longos, né? Falando sobre certos tipos de temas que podem ser interessantes para vocês que tenham interesse também em tarô, espiritualidade, bruxaria. Então vamos para o que interessa, né? Vamos falar sobre o tarô e como você consegue adivinhar várias coisas utilizando as cartas. Então, pessoal, como vocês sabem, né, o tarô é um método, né, é um oráculo, onde graças a ele você tem essa questão dos conhecimentos no qual você possui, né? O tarô, ele tem a questão dos seus desenhos, né? A Pamela, ela foi a responsável por ter feito, né, a questão dos desenhos, né, do baralho em específico, né? Além das suas representações e tudo mais. Então, ela era uma artista que, ao desenhar, né, os desenhos que estão aqui presentes, né, na carta, por exemplo, tem toda uma questão de uma simbologia, tem toda uma questão de um significado. Então, nada que está na imagem é apenas por estar. Tem um motivo por trás. Entende onde eu quero chegar? As cartas de baralho, né, do tarô, eles podem representar locais, situações e significados em específico. E vocês vão perceber que na imagem pode estar representando certos tipos de lugares em específico. Vamos lá. Eu vou aqui pegar uma carta em específica aleatória do baralho. Nós temos aqui a carta do 10 de copas. Vamos lá. Quando eu pergunto dentro de um certo tipo de contexto, falando sobre questão de adivinhar lugares e locais, e cai uma carta como essa, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que analisar o que está dentro da carta. Por exemplo, nessa carta aqui, eu quero que você, que esteja vendo esse vídeo, analise, eu quero que você interprete. O que é que você consegue ver que está presente nessa carta? Vemos aqui uma família, crianças em específico. Nós temos aqui, ó, a imagem do arco-íris, que pode representar o quê? A questão da felicidade e tudo mais. E as copas, que são as conquistas. Mas o que está ao redor? Olha aqui, ó. Um lugar natural, um lugar bonito, um lugar que possui um rio, entendeu? Um lugar também voltado para a questão de casa, campo, lugares naturais. É assim que você consegue fazer as suas interpretações de cartas. Por exemplo, vamos para outra carta, né? Olha, casa. Percebam aqui, ó, quatro de paus. E qual o significado do 4 de paus? Fala sobre estabilidade, fala sobre uma casa, fala sobre um contrato de uma casa, uma coisa nova chegando, uma estabilidade, uma coisa legal. Então vamos imaginar, por exemplo. E aí? Como é que você consegue interpretar duas cartas ao mesmo tempo? Vou explicar para vocês. Vamos lá. Para que você consiga interpretar duas cartas ao mesmo tempo quando falamos sobre questão de local, é o seguinte, você vai utilizar o significado da simbologia da carta utilizando junto com a imagem. Por exemplo, o 4 de paus, no qual vocês viram, é uma carta que fala sobre estabilidade. Se fala sobre estabilidade, o que a gente remete à estabilidade? Casa, que é o lugar onde a gente tem a nossa estabilidade, né? O nosso conforto. Por exemplo, 10 de copas. Aqui no fundo da imagem tem uma casa, tem uma questão de um conforto, uma questão de um lugar confortável, um lugar seguro, porque aqui ó, possui crianças. Quando as crianças estão presentes, fala sobre uma certa segurança, um lugar seguro, um lugar que não é perigoso, porque é uma felicidade plena. Então, você consegue pegar a questão de lugares e significado de lugares utilizando tanto a simbologia da carta, o significado dela, também utilizando a imagem. Então, dessa maneira, a sua leitura consegue ser muito mais completa e muito mais interessante se caso for perguntado sobre questão de locais. Então, vamos dizer que você quer saber, por exemplo, sobre questão de algum lugar específico. E aí acaba caindo uma carta de rei. Eu vou até pegar aqui a carta, tá? Eu vou pegar a carta em específico. Vamos lá. Aqui, achei. A carta do rei de ouros. Vamos lá.
carta do Rei de Ouros. Bom, a carta do Rei de Ouros, né? Qual o significado? Vamos pensar aqui. Qual o significado da carta do Rei de Ouros? A carta do Rei de Ouros significa sobre uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que sabe administrar o próprio negócio, o próprio dinheiro. É uma pessoa que conseguiu a sua estabilidade graças à sua inteligência. Então, como é que a gente consegue analisar lugares com essa carta? Eu poderia falar sobre banco. Exatamente, banco, poderia falar sobre quarto, porque assim, um rei, né, a representação da carta de um rei fala sobre a estabilidade, sobre os seus aposentos, porque a carta do rei mostra que ele está sentado, entendeu? Ele está sentado em um trono, e assimilando isso à questão de trono, fala sobre uma questão de conforto, então ele está confortável, consequentemente, quarto. Olha aí, a gente consegue analisar essas coisas, né, analisando muito bem a carta. Por exemplo, ele se mostra muito bem confortável nos seus aposentos. Então, eu poderia falar sobre quarto, eu poderia falar sobre banco, eu poderia falar sobre banheiro, que é um lugar onde tem a nossa privacidade. Exatamente. Entendeu? Então, é dessa maneira que você consegue sim assimilar a questão de lugares também. Mas outra recomendação que eu tenho é que vocês também vão questão de estar pesquisando também na internet, porque existem outros tipos de conteúdos falando sobre isso, entende? Existem esses tipos de conteúdos caso você pesquisar no Google, entendeu? Inclusive nas plataformas de vídeo curto, né? Você consegue encontrar pessoas que trabalham com cartas que falam sobre exatamente isso, né? Lugares. E aí você consegue também pegar essas dicas com essas pessoas. Lembrando que o conhecimento, né, de cartomancia das cartas, o que acontece? Esse conhecimento em específico é uma coisa que você vai tendo com o passar do tempo. Então, assim, é bom que você pegue dicas com outras pessoas que já saibam, entendeu? A exemplo disso, eu próprio. Quando eu estava começando a aprender, uma das coisas principais não foi apenas pesquisar no Google, mas sim ver conteúdo sobre pessoas que já sabem do que estão fazendo, pessoas que já são do meio e que podem trazer um conhecimento geral para você. Entende? Porque quando você pega dicas com pessoas que já têm conhecimento, vai dar uma ajudada bastante para você, tá? E vai estar tirando vários tipos de dúvidas em específico. Então, esse vídeo, né, que eu estou gravando para vocês agora, é uma coisa rápida, prática e fácil de como você consegue identificar lugares utilizando o significado da carta e as imagens. Por exemplo, mais outra curiosidade para esse vídeo. Tem algumas cartas em específico que eu vou tentar achar aqui. Tem algumas cartas em específico que podem estar representando coisa de palco. Exatamente. Por exemplo, eu vou tentar achar aqui para ver se eu consigo trazer ainda nesse vídeo. Tem algumas cartas como, por exemplo, o Sete de Espadas. O Sete de Espadas, ele pode representar uma situação, como se fosse uma cena de um teatro. Vocês já perceberam isso? Por exemplo, tanto não só o Sete de Espadas, mas também o Cinco de Espadas. O Cinco de Espadas, vocês podem acabar percebendo que eu não sei se eu vou conseguir achar a carta, mas enquanto isso eu vou falando. Vocês podem acabar percebendo que na carta em específico, aqui ó, achei, aqui ó. Vocês podem acabar percebendo que na imagem da carta, vocês não vão conseguir ver como se fosse um solo, tipo um chão de terra, como se fosse um lugar natural. Na verdade, isso aqui parece mais como se fosse um palco de teatro, como se estivesse representando alguma situação, entendeu? Então aqui vocês conseguem perceber também que aqui ó, são cenas que podem estar representando, porque inclusive esses palcos em específico, eles estão presentes em outras cartas. Você já parou para analisar? Tem outras cartas que também tem isso. Pois é. Então, assim, é a questão de você acabar vendo e você tendo a questão do costume. Entendeu? Ou então, por exemplo, a carta do Rei de Espadas. Aqui não tem mais essa questão do palco, porque é um lugar natural. Ele tá com o pé no chão, entendeu? Um lugar natural, um lugar que tem bastante vento, um lugar, por exemplo, que, por exemplo, pode ser uma praia, pode ser um rio, pode ser uma lagoa. Exatamente, entendeu? Uma floresta em específico. Então é dessa maneira que você consegue ter esses conhecimentos na parte prática. Então, esse foi o vídeo, né? Espero ter tirado algumas dúvidas e tirado algumas curiosidades, né, para os conhecimentos de vocês sobre questão de tarô. E é isso aí, gente. Tem que ter calma, tem que ter paciência, porque é uma coisa que é muito complicada e que tem que ter tempo, né, para poder aprender. Então é isso. Caso você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Espero ter ajudado.
Inclusive, comentem quais tipos de temas de vídeos que vocês querem que esteja aqui dentro do canal, tá? Aguardo seu comentário.